Meu povo, meninos e meninas, coisas lindas e maravilhosas. Hoje, com sono ou sem sono, que eu sei que alguns estão aí, ó, quase dormindo, vamos ter a nossa aula e dando continuidade ao nosso assunto de reforma protestante e contra-reforma com relação a ações da Igreja Católica. Vamos entender como foi que a Igreja Católica, a religião, ela conseguiu agir contra a reforma protestante, ou seja, contra as ações de 3 líderes protestantes, que foi quem? Martim Lutero, João Calvino e o rei Henrique VIII. Eles foram contra a Igreja Católica, ou seja, agiram contra ela. Ações essas que já vimos em aulas anteriores. Se você não lembra, cuidado, tenha atenção à explicação, porque você tem que sempre estar lembrando do assunto anterior, que um está ligado com o outro. Essas ações de Martim Lutero, João Calvino e o rei Henrique VIII contra a Igreja Católica fez surgir novas igrejas lá na Europa. Quais foram as igrejas? A luterana, a calvinista e a anglicana. A reforma protestante ela ocorreu especificamente em 3 países inicialmente: a Alemanha, Suíça e Inglaterra. Então, esses protestantes, eles bateram de frente com a igreja contra as ações delas. Uma delas foi a questão das indulgências, onde a igreja vendia o perdão e o povo comprava esse perdão. E que eles conseguiram mostrar que na Bíblia, nas Escrituras, não fala que você tem que comprar o seu perdão, ou seja, você tem que pagar para ter esse perdão adquirido. Pelo contrário, o perdão ele tem que vir o quê? Daqui de dentro, ele tem que ser de coração, e a única pessoa que pode lhe dar esse perdão, ou seja, perdoar todos os pecados que você comete, é Deus. Certo? Hoje, a gente vai ver como a igreja reagiu diante dessas situações. Então, antes da gente ir para o nosso slide, para a nossa explicação, vamos fazer o quê? A nossa chamada, para ver quem são os bonitos e as bonitas que estão na nossa aula de hoje. Então, nosso primeiro nome, Ana Beatriz. Eu. Ana Júlia. Eu. Ana Lara. Eu. Caio. Aqui. Caleb. Davi. Francisco Guilherme. Francisco Nicolas. Aqui. Oi, Nicolas. Oi, tia. Francisco Ricardo. Aqui. Riquelme. Presente. Ícaro. Presente. Isadora. Presente. Johnny. Estou presente. Johnny? Oi, Johnny. Oi. José Lucas. Aqui. Leonardo Matias. Aqui. Maria Adiele. Maria Eduarda. Aqui. Maria Fernanda. Presente. Paulo Rafael. Presente. E Yuri Barbosa. Hoje tá chique, viu? O povo tá acordando para assistir as aulas. Que bom! Então, vamos lá, ó. Nossa contra-reforma, de olho aí na tela de vocês. Ela foi uma ação dentro da Igreja Católica no século XVI, onde estava passando por uma forte crise. Essa crise relacionada com os protestantes que mostraram para o povo, começaram a apresentar situações que a igreja estava fazendo de forma errada. Lembrando que essas situações eram venda de relíquias, dizendo que eram sagradas,
venda de indulgências, afirmando que as pessoas, para serem perdoadas, elas tinham que pagar. Tinha também o rei Henrique VIII, que a gente viu nas aulas anteriores. Ele queria anular o seu casamento, porque ele queria casar com sua amante, pois a sua esposa ela era de um país que ele não concordava com as ações cometidas, ou seja, estavam tendo conflitos, então ele queria anular esse casamento para casar com sua amante. A Igreja Católica não aceitou. Então, dessa forma, para Henrique VIII, tanto conseguir casar-se novamente e fazer com que a Igreja Católica tivesse a sua força barrada, porque ela estava crescendo dentro da Inglaterra, estava tendo em alguns momentos maior força, maior poder, maior domínio do que o próprio rei. Então, eu costumo dizer que com uma ação, ele acabou anulando duas. Com qual ação? Ele usou o casamento como um pretexto para ver se a igreja estava ou não do seu lado. Como ele percebeu que a igreja não estava do seu lado, ele rompeu parcerias, ou seja, ele rompeu o acordo que tinha com ela. Assim, a igreja perdeu força na Inglaterra e ele, por conta própria, resolveu agir com relação ao seu casamento da maneira que melhor lhe convia. Quando a igreja começou a reagir contra a Alemanha, contra a Suíça e contra a Inglaterra, por estarem fundando novas religiões, novas igrejas e colocando em questionamento o que a Igreja Católica falava, ela começou a ter grandes atitudes, que a gente vai ver isso na nossa aula de hoje. Então, aqui a gente pode observar o seguinte: nesse período da crise que a Igreja Católica vivia, ela ganhou força com relação ao protestantismo e as novas religiões surgiram na Europa, ou a Igreja Católica perdeu força com o surgimento dessas novas religiões. Mais uma vez, a Igreja Católica ela ganhou força com o surgimento dessas novas religiões, ou ela perdeu força? E aí? O que é que vocês me dizem? Ela perdeu forças? Ela perdeu força. E por que ela perdeu força? Porque antes só tinha ela como o principal meio religioso no continente europeu. A partir do momento que surgem outras 3 igrejas, outras 3 religiões, a luterana, a anglicana e a calvinista, a Igreja Católica começa a perder fiéis. Então, de uma certa forma, começa a perder poder. Esses fiéis que pagavam o dízimo, que faziam doações para a igreja, começaram a deixar de fazer, e as outras 3 igrejas foram crescendo. Uma na Alemanha, uma na Suíça e a outra na Inglaterra. E o que a Igreja Católica fez para tentar barrar o avanço do protestantismo, após a Reforma Protestante, o Papa Paulo III convocou o concílio para a cidade italiana de Trento. Esse concílio passou a se chamar Concílio de Trento. Ele convocou na cidade da Itália, ou seja, em Roma, reunindo todos os padres, todos os mensageiros, vamos dizer assim, representantes da Igreja Católica dos países europeus, para ali eles conversarem, observar o que estava acontecendo com a igreja, por que ela estava perdendo força, de que forma eles poderiam reverter essa situação, o que eles iriam falar para o povo, e que todos os países, todas as igrejas católicas, elas deveriam ter a mesma postura, falar a mesma coisa, para que a população percebesse que a igreja estava unida. E aí, no Concílio de Trento, foi realizado entre os anos de 1545 a 1563. Então, esse Concílio de Trento foi a reunião da igreja durante todos esses anos. Vários assuntos foram discutidos, várias ações foram colocadas em execução. E aí vamos ver cada uma delas a partir deste ponto. O que a Igreja Católica fez? Então, nós temos, primeira questão, a convocação do Concílio de Trento, que foi de 45 a 63. O que eles confirmaram, o que eles colocaram como metas.
as Sagradas Escrituras. Então, eles determinaram que a Bíblia, o que estava escrito nela, ia ser a sua arma maior, ia ser a sua comprovação do que eles estavam falando, os dogmas, os sacramentos, o papel das boas obras e da fé na salvação, ou seja, a caridade, começar a falar para o povo que as suas ações, os seus gestos, ajudar o outro, ser companheiro, ser respeitoso, ser solidário, ajudar quando a pessoa está precisando, falar para essas pessoas que a partir do momento que elas agem dessa forma, elas estão tendo o perdão de Deus por um ato que elas cometeram e que elas se arrependeram por esse ato, que elas vão ter a sua salvação porque estão praticando o bem. Então, a Igreja Católica começou a mudar a sua postura. Quando eu digo mudar essa postura, ela começou a mostrar para o povo o que realmente estava escrito na Bíblia, porque até então, de acordo com Martim Lutero e João Calvino, mas principalmente Martim Lutero, a Igreja Católica enganava o povo. Ela não falava o que realmente tinha na Bíblia. Ela falava questões além para poder se beneficiar. E quando eu falo desse benefício, é ganhar dinheiro em cima do povo, ou seja, enganando o povo. Tivemos a presença de Cristo na Eucaristia. Foi criado os seminários para as formações do padres, porque até então, até o período da Reforma Protestante, aquelas pessoas que queriam ser padres, muitas delas pagavam para exercer esse cargo. Ou uma outra situação, quando os filhos dos reis, ou dos nobres, ou dos burgueses, tanto os homens como as mulheres, então, como os filhos ou as filhas, eles estavam agindo de forma que os seus pais não concordavam, estavam descontentes, eles eram enviados para onde? Eram enviados para os conventos. Então, acabavam se convertendo, vamos dizer assim, se tornando um padre, se tornando um monge, se tornando uma freira. Então, era algo que não vinha por uma vocação, vinha por uma imposição. E a Igreja Católica percebeu isso, criou os seminários e passou a ter os estudos, estudo bíblico, o conhecimento da Bíblia. Então, aquelas pessoas que se formassem... Oi? Em questão desses negócios aí dos conventos, mas quando eles cresciam, eles iam embora ou os pais vinham pegar quando eles já eram assim pequeno? Não, os pais não tinham-se um prazo de sair, não. Eles só saíam quando os pais autorizassem. No caso das meninas, muitas vezes, quando elas já iam casar, porque os casamentos naquele período, eles eram acordados politicamente. Então, os filhos, às vezes, nem tinham nascido, mas eles já eram prometidos para um outro reino. Então, os casamentos, eles eram de acordos, não era casamento por amor. Então, isso acontecia muito com relação, principalmente, às meninas, que tinham que casar muito cedo para não desenvolver, vamos dizer assim, sentimento por um rapaz e acabar colocando em uma situação crítica a herança da família. Nesse período, Você explicou isso já. Nesse período, eles priorizavam os filhos serem homens, principalmente o primeiro filho, porque a herança, o trono, ele era hereditário, então era passado de pai para filho. Quem tinha que assumir o poder, quem tinha que assumir o reino, era o homem. Caso ele não tivesse um filho homem, fosse uma filha mulher, ela iria assumir o trono, mas quem iria passar a ser o chefe maior a tomar as decisões, a agir dentro do território, era o seu marido, porque as decisões tinham que ser tomadas pelos reis, pelos homens. Então, eles não queriam exatamente isso, que as filhas casassem com qualquer pessoa, porque tinha as parcerias comerciais, políticas, militares, então tinha muita questão envolvida. Quando eles percebiam que as filhas, as meninas, estavam batendo de frente, questionando, fugindo, saindo às escondidas, vamos dizer assim,
Enquanto o casamento não era realizado, eles mandavam elas para os conventos. Então, muitas acabavam, de certa forma, se convertendo, ou seja, se tornando freira, porque não queriam casar. Mas o não queriam casar porque elas estavam casando obrigadas. E não porque foi um dom que Deus deu para ela de se tornar uma freira. Então, tinha muito isso lá para trás. Hoje, com o passar do tempo, esses seminários, eles existem exatamente para essa comprovação. Ou seja, no seminário você vai realmente ver se você tem um dom, se é isso que você quer. Você vai passar por vários estudos bíblicos, você vai abdicar de muita coisa da sua vida, o que é abdicar? De festas, de mordomias, você vai se dedicar exclusivamente à oração, exclusivamente a Deus. Então, com o passar do tempo, a Igreja Católica começou a perceber que para se tornar um padre, para se tornar uma freira, para se tornar um monge, teria que ter o dom. E aí esses seminários eram exatamente para essas formações. Foi criadas as ordens religiosas, essas ordens religiosas era para ensinar as pessoas as leituras da Bíblia, porque naquele período a Bíblia ela era em latim. Muitos dos camponeses não sabiam ler e nem escrever, ou seja, não sabiam nem a língua do seu território, não sabiam nem escrever a língua deles, ou seja, se era da Alemanha, eles não sabiam escrever o alemão, se era da Suíça, não sabiam escrever o suíço. Eles conversavam, mas eles não entendiam nada que você desse para eles ler, porque eles não tinham essa cultura. Então, a Igreja Católica fundou a missão jesuítas, que era para evangelizar e educar. O educar é ensinar a ler e a escrever. Dúvidas? Não. Aí, o segundo ponto realizado da igreja, ou seja, a segunda atitude, segunda reunião que eles tiveram, o que a gente vai fazer? Eles entenderam que precisavam reforçar o tribunal de inquisição. O que é isso? Combater as ideias reformistas, as ideias dos protestantes. E isso aconteceu em Portugal com o rei Dom João III. Então, ele colocou em prática, fervorosamente, vamos dizer assim, a missão de fazer com que a única religião, a única igreja que prevalecesse dentro do seu país fosse Portugal, impedindo que outras religiões viessem a surgir e aquelas pessoas que não concordassem com a religião católica, que não aceitassem o que a Bíblia estava falando, não ouvissem o que a igreja estava falando para ele sofreria consequências com relação a isso. Então, Portugal, por muito tempo, deixou que a religião católica ela fosse predominante dentro do seu território. Nesse período, já tínhamos 3 países que, além da católica, tinha outra religião, que era a protestante. Quais eram os 3? A Alemanha, Suíça e Inglaterra. Lembrando que João Calvino, a gente viu em aulas anteriores, ele era francês, a França não concordava com a sua postura, com a sua visão, resolveu persegui-lo. E aí ele fugiu da França e foi com destino à Suíça, que ele acolheu, entendeu a sua posição e fez com que a igreja surgisse, ou seja, a igreja calvinista fosse implantada na Suíça. Então, além de Portugal, tivemos também a França, que foi um outro país que teve um grande domínio, uma grande importância para que a Igreja Católica se restabelecesse dentro do seu território, passasse a ganhar força e a religião católica fosse o que? Propagada, ou seja, aqueles fiéis que haviam ficado em dúvida com a ação à igreja, tinham ficado decepcionados, estavam com pensamentos de sair da igreja, eles tiveram que ser acolhidos, tiveram que, com cuidado, ser conversado, mostrado que não foi da forma como Lutero falou, não foi da forma como João Calvino falou, que eles queriam dominar a igreja e que o objetivo deles era fundar uma nova igreja, que por isso eles haviam questionado a Igreja Católica. O povo começou então a refletir sobre isso, muitos concordaram com o que a igreja estava falando e voltaram para a religião católica. O terceiro ponto que foi criado na Reforma Católica ou Contra-Reforma, a criação do Índex. O que é isso?
Índice de livros proibidos. Nesse período, alguns livros eles passaram a ser proibidos à leitura. Quando eu falo de livros, não são livros só religiosos. A monarquia também tinha preocupação com os príncipes e as princesas que estavam lendo livros, que acabavam colocando essas pessoas que tinham já o domínio da leitura, a nobreza, a burguesia, colocar em questionamento algumas ações, as suas interpretações. Então, livros de reflexão, de filosofia, que levava a pessoa a debater, a questionar, eles começaram a ser excluídos. E as pessoas passaram a ter que livros disponíveis para elas lerem. Romances. Os romances passaram a ser os principais livros dentro da nobreza, dentro da burguesia, como um ponto de leitura crucial. Os demais, eles foram retirados, que eram livros que poderiam levar as pessoas a ter reflexões, questionamentos e, dentro dessa questão, não só bater de frente com a igreja, mas também bater de frente com a monarquia, com o rei e com a rainha. Compreendidos? Alguma dúvida? Sim, não com dúvida não. Sim ou não? Não. Não. Bora lá. Não, tio. Tá bom, meu povo. O quadro tá pequeno, dá informação ou dá pra ver direitinho? Dá pra entender, tio. Dá pra ver. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Peraí. Pronto. Bora lá. Nós temos... Se qualquer coisa, só dá um zoom. Não, mas é porque quando a gente começa a gravar e ele não dá certo. Bora lá. Nós temos a retomada da Inquisição, a criação do Índice de Livros Proibidos e a criação da Companhia de Jesus. Essas três ações foram a que mais ajudou a Igreja Católica a ter o seu domínio de volta. Quando eu falo de domínio, é a questão da Igreja Católica voltar a ser o principal, a ser o grande centro. Então, analisando esses três pontos, retorno da Inquisição, criação do Índice de Livros Proibidos e criação da Companhia de Jesus, que foram os pontos cruciais para a Igreja Católica retomar o poder, ou seja, ter o maior número de fiéis dentro da sua igreja, ou seja, praticando a religião católica. Vamos entender cada um desses três pontos de análise. O primeiro, retorno da Inquisição. A gente tem o seguinte, com o objetivo de vigiar, perseguir, prender e punir aqueles que não estavam seguindo a doutrina católica. Olha o que foi que a igreja determinou. Quem não seguisse a religião católica, quem não concordasse com ela, quem tivesse os pensamentos contra a igreja católica ia ser o quê? Perseguido. Ele iria ser preso e ele seria punido. Essa atitude não era a igreja que colocava em prática. Ela decidiu, ela definiu, junto com os reis dos países europeus. Aí nós temos Portugal como exemplo, França como exemplo. Eles que davam essa ordem de perseguir, ou seja, de prender, de julgar. Era o rei que dava essa ordem porque ele era aliado da igreja. Milhares de protestantes, judeus e integrantes de outras religiões foram perseguidos e punidos pelo Tribunal do Santo Ofício. Ou seja, a senhora disse na outra aula. Eles foram julgados pelos seus atos. Eu costumo dizer, eu pratico a religião católica, eu sou católica, eu leio a Bíblia, assisto a missa, tenho um grupo de oração, então eu sou presente dentro da religião católica. Mas tanto como uma praticante da religião católica, como também professora da área de história, da área de geografia, essa é uma parte da Igreja Católica que eu não concordo, que eu não aceito, que eu entendo que naquele momento a Igreja Católica ela não era só uma religião, ela de certa forma tinha um poder político, tinha esse domínio,
mas que ela agia errado. Eu compreendo isso, mas não é porque ela cometeu um erro no passado que eu vou condená-la hoje. A gente não tem que perdoar, a gente não tem que procurar entender. Então, se a igreja, com o passar do tempo, se arrependeu dos atos que cometeu, se a igreja reconhece que o que fez lá atrás foi errado, se a igreja pediu perdão aos seus fiéis pelo que ela cometeu lá para trás, lá no século XVI, se ela está reconhecendo, está pedindo perdão, eu não vou perdoar. Eu, como uma praticante da religião, da igreja, perdoo, porque eu sei que esse perdão ele está sendo o quê? De coração. Agora, se eles não estão pedindo perdão de coração, que alguém pode estar pensando, mas professora, será realmente que eles estão pedindo perdão de coração? Bem, se não estão, se é da boca para fora, vamos dizer assim, aí eles vão se ver com quem? Com Deus, no dia do seu julgamento. E aí não cabe mais a mim. A minha parte eu estou fazendo. A parte de muitas pessoas que praticam a religião católica estão fazendo. Cabe a cada um saber se é ou não de coração. Ainda bem, tia, eu tô só Nosso destruída segundo aqui. ponto, criação do índice de livros proibidos. Os livros proibidos que eu mencionei para vocês, alguns como ocorreu. Então, nós temos aqui, ó, essa criação de livros proibidos ficou conhecido como Index, era a relação de livros contrários aos dogmas, ou seja, ao que a igreja falava. Os livros apreendidos, eles eram queimados, exatamente para não correr risco de sobrar algum livro e alguém pegar ele. Quem fosse pego com matérias desse tipo de livro recebia punição severa. Vários escritores com ideias não aceitas pelos católicos, eles eram perseguidos, eles eram presos, condenados. Muitos deles eram condenados à forca. Era uma forma de barrar o avanço de uma outra doutrina, ou seja, de uma outra religião, e controlar a religião católica, fazer com que ela voltasse a ter o quê? O poder dentro da Europa. E a criação da Companhia de Jesus. Nós temos o quê? Os integrantes dessa companhia eram os jesuítas, que eram os padres jesuítas, e aí você lembra do Brasil, quando Portugal chegou no nosso território, que precisava ensinar uma nova religião, precisava ensinar a língua portuguesa para os índios, quem foi que o rei de Portugal mandou para o Brasil? Os jesuítas, ou seja, a Companhia de Jesus veio de Portugal para o Brasil para ensinar os índios a religião católica e a língua portuguesa. Então, ele queria propagar a religião. Fora da Europa, ele queria também expandir a religião católica. Estes foram encaminhados aos continentes africano, americano e asiático, porque a Europa, nesse período, ela era uma dominação de poder. Então, todos os países europeus, eles eram metrópoles. Todos os territórios que eles conquistaram, que eles descobriram ou que eles lutaram com o povo e tiveram domínio, passaram a ser colônias. Então, todos os países da África foram colônias dos países da Europa. Os países da Ásia foram colônias dos países da Europa, assim como os países da América também foram colônias dos países da Europa. Então, a Europa ela tinha um grande poder, um grande domínio. Os índios brasileiros, eles foram catequizados pelos jesuítas. Por exemplo, tivemos 2 padres que foram bem importantes nessa questão de catequização, que foi o padre Manuel de Nobre e o José de Anchieta. Por que eles foram importantes? Porque esses 2 padres, eles, além de catequizar os índios, ensinando a religião católica e a língua portuguesa, eles também ficaram do lado dos índios. Eles ajudaram os índios a entender e a lutar pelas suas terras, a questionar as situações que eles estavam vivendo. Então, eles não concordavam com a imposição do rei de Portugal, mas eles concordavam com a ação da Igreja Católica de propagar a religião. Alguma dúvida, meu povo? Nenhuma dúvida. Não. Não. Pois vamos lá para a nossa chamada.
Bora lá. Para a nossa chamada. Ana Beatriz. Aqui. Ana Júlia. Presente. Ana Lara. Presente. Caio. E Caleb. Davi. Francisco Guilherme. Francisco Nicolas. Aqui. Francisco Ricardo. aqui. Francisco Riquelme. Presente. Ícaro. Aqui. Isadora. Aqui. Johnny. Johnny. José Aqui. Lucas. Aqui. Leonardo Matias. Aqui, presente. Maria Adiele. Maria Eduarda. Oi, tia. Maria Fernanda. Presente. Paulo Rafael. Presente. E Yuri Barbosa. Para concluir, a atividade de vocês é a seguinte. Página que tem lá na sua agenda, presta atenção, que tem lá na sua agenda, página 65, questões 1 e 2, e página 66, questão 1. Mais uma vez. Página 65, questões 1 e 2, e página 66, questão 1. Observe o seguinte: precisa ser perguntas e respostas? Não, pode ser só a resposta porque você tem um livro. Então, você pode enviar só a resposta. Onde vocês vão enviar a resposta? Na mesma pasta, a mesma pasta que vocês entraram para acessar o link da nossa aula de hoje. É nessa mesma pasta que vocês vão enviar a atividade. Vocês têm até quando para enviar essa atividade? E aí? Próxima semana? Até Até a próxima semana. próxima semana. Exatamente. Alguma dúvida? Não. Não, mas tia, Não? a senhora vai editar a pasta pra gente colocar ou não? Só a pasta lá mesmo? Essa é aqui, Eu né? vou editar só colocando lá a atividade, a página, Tá bom. tá? Certo. Então, meu povo, vamos ficando por aqui. Um bom dia a todos. Até a nossa próxima aula e tchau! Tchau. Tchau.